Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à formação. Essa vai ser a segunda parte do tratado. Então a gente vai andar um pouquinho no tratado para daí a gente começar a ler propriamente o tratado. Vamos ficar de pé, vamos rezar a Ave Maria. Vamos convidar a nossa mãe a estar conosco nessa formação, nos ajudar a compreender e atender, a estar atento às nossas necessidades, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês lembram alguma coisa da nossa última formação? Não? Nós falamos da última vez? Algum comentário? Uma vaga lembrança? Não? Gente, eu vou contar todo mundo. Calma. A primeira parte do tratado, na primeira parte do tratado, a gente vai falar basicamente do abandono de nós, do nosso querer, da nossa vontade, o esvaziar-se para então ser preenchido. Então a gente falou da diferença das práticas devocionais, de quando a gente é consagrado ao santo e consagrado a Nossa Senhora. Então o santo, eu olho para a vida daquele santo e modelo a minha vida com base naquele santo. Se ele conseguiu, eu também consigo. Quando a gente fala de Nossa Senhora, é um pouco mais complexo. Eu entrego tudo que eu tenho nas mãos dela para que ela faça conforme seja melhor para nós e para o próximo. Estava dando uma estudada antes da formação e eu estava passando por uma formação do Instituto Hesed, que eu achei muito interessante trazer a partilha para vocês, que ele falava que cada batizado que estiver vivendo os mandamentos e os sacramentos, e a gente lembra lá da passagem do rico, quando ele pergunta para Jesus o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, e o que Jesus fala primeiro? Observa os mandamentos, vende tudo que você tem, dê aos pobres, pega a sua cruz e me segue. E na nossa caminhada, a gente é falho demais, não obedece os mandamentos. O Padre Robson deve estar cansado de ouvir as nossas lamentações, porque a gente acaba se apegando muito àquela questão de a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca. E quem disse que o pecado é remédio? Quem é que disse que o pecado vai te dar a força que a gente precisa para seguir nessa caminhada? Então a gente precisa viver bem os mandamentos. E quando a gente busca o sacramento da confissão, a gente precisa ter duas coisas principais: verdadeiro arrependimento e firme propósito de mudança de vida. Então eu não posso ir e confessar, mas se eu escorregar de novo, eu vou lá e confesso tudo de novo para o Padre Robson. Não pode ser assim. Tanto que no tratado, São Luís ele vai falar muito da questão da vida sacramental, que não tem como você ser um consagrado, um servo de Nossa Senhora, se a gente não viver verdadeiramente esse propósito. Tanto que ele fala que muitos santos que foram consagrados também pelo método de São Luís tiveram dificuldades. Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai persistindo, a gente vai se esforçando, a gente consegue, E aí ele fala que cada boa obra que nós fazemos possui um valor imenso se entregarmos a Nossa Senhora, porque ela é como um cofre. Então tudo que a gente faz, a gente vai lá e coloca na mão dela. E aí ele chamou a atenção para o seguinte: quando a gente peca, principalmente nos pecados mortais, apesar de não existir pecadinho e pecadão, a gente perde os méritos. O que são os méritos? É tudo aquilo que a gente conquista quando a gente faz algo bom. A caridade que a gente pratica, a gente perde os méritos quando a gente comete um pecado mortal. No livro do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma contemplação num momento de muitas almas indo para o inferno. E aí o anjo pergunta para ela: Teresa, você sabe de quem são essas almas que estão indo para o inferno? Aí Teresa fala assim: dos pecadores. E aí o anjo fala assim: não, Teresa, essas almas são dos irmãos que, assim como você,
vão para a Santa Missa e comungam aos domingos. E aí Teresa espanta assim, mas como? Por não viverem bem o sacramento, não confessarem direito, estão perdendo as suas almas. Porque quem comunga estando em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Então a gente precisa começar a olhar com seriedade, porque senão a gente para naquilo que é externo. Então é bonito ver o véu na cabeça, né? Para todo mundo querer pôr véu, é branco, é preto, as saias longas, né? A pulseirinha no braço, a medalha de Nossa Senhora. Padre Paulo Ricardo vai falar: se não viver direito, vai com pulseira, vai com terço, vai com corrente, tudo para o quinto dos infernos. Então a gente precisa abandonar essa fé infantilizada que a gente tem. Ser consagrado não é eu agora eu quero ser consagrado a Nossa Senhora, venho, faço um compromisso, coloco a cadeira e daqui 5 anos não quero mais não. Isso não serve para mim. Uma vez que a gente entrega os nossos méritos à Nossa Senhora, não tem como voltar atrás. Na própria forma vai falar: eu entrego os meus méritos passados, os presentes e o futuro. Então não tem como voltar atrás. Então a gente precisa ter muita consciência do passo que a gente está dando. E aí, trazendo para vocês, nós temos 2 tipos de frutos espirituais. Nós temos um que é chamado de meritórios, que são tudo aquilo que a gente faz de bom para a gente. Então, por exemplo, a boa confissão que eu faço, a comunhão que eu faço, que é uma ação que eu faço pessoal para a minha espiritualidade. A minha oração, a minha adoração é para mim. E aí tem um outro fruto que ele é o satisfatório. E aí o satisfatório, Jesus vai ensinar para a gente. Todo mundo trouxe a Bíblia? Aprenderam com a Sandra, da última formação? Terceira a Bíblia. Em Mateus, capítulo 5. Capítulo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Amém, misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 3. Acharam? É a passagem das bem-aventuranças. Então ele vai falar: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A caridade, ela gera frutos para a gente, aqui, enquanto nós estamos na terra, quanto no céu. E aí, um outro detalhe, né? Que aquilo de ruim que a gente faz, quando a gente fala de pecado, a confissão nos absolve, nos limpa, nos liberta. Né? E tem um livro de Dom Bosco, que ele fala sobre as visões do céu, do purgatório e do inferno. E ele fala que quando ele chega no céu, as almas dos pecadores que, batalhando e lutando, conseguiram entrar no céu, eles tinham como manchas as roupas brancas, mas com manchas, que mostram que nós combatemos, nós lutamos, nós perseveramos, nós vencemos. Então a gente precisa viver com esse pensamento: eu vou lutar, vou cair, vou levantar, vou chorar no Padre Sérgio, no Padre Robes, vou levantar quantas vezes forem necessários. E o consagrado a Nossa Senhora, ele tem uma mão especial.
Né? Imagina a criança quando cai no sai correndo para acudir. Imagina quando a gente cai, a Nossa Senhora que vem no nosso encontro. É ela que vem ao nosso socorro. E aí, entrando propriamente no tema, que é a segunda parte do tratado, a gente vai falar da contemplação de Nossa Senhora. Né? Então a gente precisa ter muito claro qual é o papel de Nossa Senhora dentro da igreja, dentro do plano de Deus e dentro da nossa vida, né? Como que a gente vai viver essa consagração, esse dia a dia? Lembrando que Maria, ela não é a quarta pessoa da Trindade, né? Ela é a mãe do Filho de Deus, ela é uma criatura, assim como nós. Mas que, como nós não temos dignidade para receber o Filho de Deus, Deus nos deu Maria para que por meio dela Ele pudesse vir até nós. E aí a gente lembra de Lucas, lá na boda de Caná, quando Nossa Senhora ela vê a falta do vinho, ela vai até Jesus, ela fala, acabou o vinho, né? Ela chama a atenção que nós também precisamos ter. Qual que é a atenção que a gente está dando para a nossa vida espiritual, para a nossa vida comunitária? Será que eu estou tendo atenção no meu dia a dia? Eu venho para a missa, sento no meu banco já contemplado, já até vejo o meu nome lá, tanto que eu fico sentado. Eu sou aquela pessoa que, está precisando de leitor? Olha, eu posso ler hoje. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha todo mundo tem, todo mundo gagueja, né? Padrão pensada. Mas o importante é estar atento. O que eu posso fazer para contribuir? Né? Monsenhor Jonas, ele fala que os méritos de que as pessoas que contribuem com a evangelização têm os mesmos méritos de quem evangeliza. Então eu não preciso necessariamente ser um pregador, mas quando eu me disponho a servir o altar, seja como ministro, seja como coroinha, seja como a pessoa que está atenta ao alfaninha que precisa limpar, a água que precisa colocar o copo, o comentário, eu tenho os mesmos méritos de quem está evangelizando. Então nós precisamos aprender com Nossa Senhora a estar atenta. Acabou o vinho, o que eu posso fazer? Como que eu posso me colocar a serviço da comunidade? Entende? Como que eu posso me dispor? Vir limpar o pano que a gente passa no banco é um mérito que a gente pode atribuir, que a gente pode ganhar. Né? E aí ela vira para os servos e ela fala o quê? Fazer tudo o que ele os disser. E às vezes Deus a gente fala assim, Senhor, fala comigo, por favor, me dá uma resposta. Aí ele paga a mente da puxão de orelha. Aí você sai bicudo, raivudo, vai ver pastor na missa lá na nossa comunidade, porque o padre Robinson não sabe falar comigo e fica estressado. Aí fica lá, pai, fala comigo, por favor, só fala com todo mundo menos comigo. Aí o padre vai te dar um puxão de orelha, você sai choramingando. Porque a gente pede para que Deus fale conosco, mas nós não nos abrimos para aquilo que Ele tem para nos dizer. A gente quer que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. E ser consagrado a Nossa Senhora é ter maturidade na fé, é assumir a responsabilidade de que servir a Deus não é fazer o que a gente quer. A gente não manda na igreja, entende? A gente não manda nos sacramentos, não sou eu que vou dizer como vai ser feito ou como não vai. Para isso a igreja tem o catecismo, para isso a igreja tem os padres, tem os arcebispos, agora nós temos nosso novo Papa. A igreja tem pessoas que estão muito mais preparadas e que estão muito mais tempo na caminhada do que a gente. A igreja existe antes de nós e vai existir depois de nós. Então quem sou eu para dizer como tem que ser feito? Entende? Nossa Senhora, ela é um exemplo de humildade. Na Bíblia tem pouquíssimas vezes que Nossa Senhora fala. E quando assim Nossa Senhora fala, nunca é bater no pé, dizendo como tem que ser. Né? Veja que quando ela recebe o anúncio do filho daquela cidade seria a mãe do Filho de Deus, ela recebe também o anúncio de que a Isabel também estaria grávida. E ela não fez corpo mole. Ela partiu. E como o Márcio falou na última formação, não é que nem a gente que pega o ônibus na porta de casa, desce na porta da igreja, atravessa a rua na igreja. É uma caminhada longa. E às vezes a gente faz corpo mole para participar de uma missa diferente que vai ter. Vai ter uma missa lá na Nossa Senhora das Graças, vai 12 da pingar. A gente fala de paróquia, mas a gente não vive como paróquia. E Nossa Senhora é aquela que estava presente em todos os momentos
que a comunidade e a igreja está pronta para mergulhar. Desde o início, quando ela recebe o anúncio que Jesus viria a esse mundo, o Messias viria a esse mundo, até o momento que nós vamos viver daqui a algumas semanas, que é Pentecostes, o Espírito Santo vem para nos ajudar. Jesus volta, mas ele deixa conosco parado. Então, será que como que eu estou vivendo a minha vida? E aí, lá no parágrafo, o que é catecismo? Catecismo. Independente da tradução, eu é esse daqui, da Cleofas. Independente da editora, o parágrafo é o mesmo, tá? É o parágrafo 217. Era só para saber se vocês tinham trazido para o tratado de catecismo. Parágrafo 217. Amém, misericórdia? Para quem tem a mesma tradução que a minha, é a página 157. Parágrafo 217. Ele vai falar: se fores fiel às práticas da devoção, a alma da Santíssima Virgem se comunicará a ti para glorificar ao Senhor, e o seu Espírito ocupará o lugar do teu para regozijar no Senhor. Que a alma que Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para exultar a Deus. No começo do tratado, São Luís ele vai falar que quando a gente se consagra a Nossa Senhora, imagina que se eu Rose, vou chegar lá e falar com Jesus e entregar os meus méritos. Imagina a fila de gente que está lá esperando a vez. Agora vem Nossa Senhora, abraçada comigo. Filho, quem você acha que vai ter mais privilégios em falar com Jesus? É eu sozinha ou é eu com a mãe dele? Então São Luís ele vai falar que quando a gente se consagra a Nossa Senhora, ela nos leva até Jesus. Ela vai falar assim: Jesus, esse daqui é meu amigo, é minha amiga. Então a gente tem um pouquinho mais de privilégios. O que ela faz? Ela pega os nossos méritos, nossos pequenos méritos, que a gente já aprendeu o que significa, junta os méritos dela para ofertar a Jesus. Qual mérito vocês acham que vai ser mais agradável? Mais perfeito? Os meus ou os nossos? Entende a diferença? Por isso que tem algumas pessoas que falam assim que o consagrado ele é especial para Nossa Senhora, porque ela une os méritos dela ao nosso. Então ela pega a minha poupancinha que é desse tamanhozinho e junta com a poupança dela que é gigantesca para ofertar a Deus. Mas um detalhe muito importante é assim: os nossos méritos de consagrados, eles não necessariamente eles são utilizados para nós. São Luís ele vai falar que Nossa Senhora ela vai utilizar conforme ela quer. Então, por exemplo, as pessoas, eu estou chegando agora, começando a minha consagração agora. Eu entrego os meus méritos para Nossa Senhora. Nossa Senhora ela vai utilizar esses méritos para almas que já estão próximas de entrar no céu. Ela oferta para que aquelas almas elas sejam libertas. E fazendo isso, ela atribui a nós méritos, porque foi por meio das nossas orações, foi por meio dos nossos serviços que aquela alma foi resgatada. Então ela tem um peso maior, por isso tornamos um pouco mais especiais quando juntamos esses méritos. E aí, lá no parágrafo 71, São Luís ele vai nos chamar a atenção, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver na vida
e vai achando que a gente está fazendo tudo certo e está fazendo tudo errado. É o parágrafo 71. Então, São Luís, ele vai chamar a atenção aos tipos de devoção. E ele fala sobre as falsas devoções, e ele fala sobre as devoções verdadeiras, e sobre a devoção mais perfeita, que é essa devoção por meio da consagração. Porque eu entrego o que eu tenho para Nossa Senhora, e Nossa Senhora leva até Jesus. Então, ele vai falar que um servo não dá ao seu patrão tudo o que é, nem tudo que possui, nem tudo que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo, pelo contrário, se dá a ele inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Então tem algumas pessoas que quando a gente faz a consagração, aí ele fala lá, né, como escravo e propriedade, então algumas pessoas, não sou escravo, eu sou filho, né, eu sou propriedade e tal. A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, que a oração não foi escrita por mim para que eu possa alterar a lei, né? E segundo, que o ser escravo, ele tem um significado, não o significado que as pessoas elas partem da história do Brasil, da escravidão das pessoas, mas ela traz o significado lá desde o passado. Lembra que um dos milagres que Jesus fez foi a cura de um escravo, que inclusive a gente fala, não é, padre? É a oração que a gente fala na missa todas as vezes, né? O seu dia de que a igreja é minha morada. Era de uma pessoa que ela não era cristã, não era seguidora de Jesus. Então, o escravo, ele era visto como uma pessoa que era dependente do seu patrão, para comer, para vestir, e quando estava doente, tinha um patrão para poder cuidar. E aí Jesus, ele vem e faz um milagre. Então, eu não posso alterar a oração. E aí São Luís, ele vai falar que o escravo, pelo contrário, ele se dá inteiramente. Eu, como filha, eu tento, mas não necessariamente obedeço sempre, né, mãe? De vez em quando a gente falha, né? Não precisa. De vez em quando. Por quê? Porque a gente tem vontade, né? A gente às vezes acha que a gente sabe mais do que a nossa mãe e a gente desobedece. O escravo, ele não pode desobedecer o patrão. Né? Ele faz exatamente aquilo que o patrão manda. Tanto que uma vez eu assisti uma pregação da Aliança, era uma pessoa da Aliança de Misericórdia, não lembro o nome, e ele deu um exemplo que para mim ficou muito claro. Ele falou, vamos usar o exemplo dessa Bíblia. Se eu pegar essa Bíblia e colocar ela em cima dessa mesa, essa Bíblia ela vai sair daqui? Esse é o escravo. Tenta fazer uma criança de 3 anos ficar sentada aqui. Quantos segundos ela fica? Entende? Então, essa é a diferença. Nós, como filhos, nós não obedecemos plenamente. Nós não necessariamente cumprimos verdadeiramente o que nós precisamos fazer. Mas, como escravos, nós temos que cumprir. Entende? Não como algo que seja arbitrário, mas como algo que eu faço de forma voluntária. Por boa vontade. E aí, o que São Luís vai falar? Que à medida que a gente vai persistindo na devoção, que a gente vai sendo fiel na devoção, nós vamos ficando cada vez mais distante do pecado. E aí Teresa d'Ávila, ela vai falar que à medida que a gente se mantém afastado do pecado e busca nos aproximar cada vez mais de Jesus, nós vamos ganhando méritos que vai nos permitindo aumentar a nossa morada. A gente sai da primeira morada, que é o conforto, então me mostra mais ou menos, eu venho para a missa, sento no último banco, não presto atenção na homilia que o Padre Robson faz, e venho para a Santa Missa comum e volto igual. Eu entrei. A missa, ela é um agente transformador, precisa ser transformador. Eu preciso entrar uma pessoa na igreja e sair uma pessoa nova. A prática da consagração, ela precisa ser vivida dessa forma. À medida que eu vou caminhando, eu tento a cometer menos pecados. Eu não posso me consagrar a Nossa Senhora, participar da Santa Missa e ir todo mês confessar com o Padre Robson com o mesmo pecado. Qual foi a mudança de vida que eu tive? Qual foi o esforço que eu fiz para ser uma pessoa diferente?
Entende? Eu preciso buscar. É fácil? Não é. Pergunta para os santos se a vida deles foi fácil. Pergunta para São Luís se a vida foi fácil. Vai estudar, vai ver como que foi sofrida a vida dele. Vai ver como foi sofrida a vida de Padre Pio, de São Felipe Neri, de Madre Teresa de Calcutá, da própria Teresa d'Ávila, São João da Cruz. E aí a gente tem muitos santos para mostrar para a gente que ser santo é o que todo mundo quer. Né? Difícil é dar os passos que precisam ser dados para poder caminhar. E aí ele vai trazer para a gente todas essas falsas devoções. Aí eu vou passar só por cima, depois a gente vai lendo com mais calma quando a gente começar a fazer a leitura. Ele vai falar. Eu tirei o marcador, agora está aqui. Ele vai falar que existem os devotos críticos, devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. E aí, quando a gente começa a olhar sobre esses devotos, a gente começa a perceber que a gente é um pouquinho de todos eles. E a gente, quando eu falo, eu me incluo nele. Porque às vezes a gente critica demais o que o outro faz e não olha para nós mesmos as nossas ações. Né? Às vezes a gente fica, mas eu não vou naquela missa porque o padre celebra daquele jeito, ou porque a comunista, porque a gente deixa de fazer o que é o essencial, de vir buscar o verdadeiro motivo, para ficar dando justificativas e dando desculpas. Ele fala dos devotos exteriores, aquele que tem um terço, usa coisa no pescoço, né? Eu falo que os jovens do Cristo, aqueles que andam com o terço pendurado assim parece um chaveiro, assim, esse negócio aqui da calça, não sei como chama. Esse negócio aqui da calça. Os presunçosos que acham que são o máximo, né? Já rezam muito Deus, né? Já rezam o rosário. Os inconstantes, que é aquele que, hoje eu rezo. Eu estou tão cansado, deixa eu rezar. Os hipócritas. E ele fala dos interesseiros. Quando eu preciso daquele milagre, aquele emprego, passar naquela prova que eu não estudei, aí eu lembro de Nossa Senhora. Aí é devoção, é novena, é trezena, é tudo que me falar que funciona, eu vou lá e faço. Eu preciso daquela cura. Né? Eu estou com uma dor nas minhas costas, aí eu lembro que Jesus existe, Nossa Senhora existe, e que tem missa de cura dia 28. Né? Eu preciso de um milagre. E cadê você vivendo verdadeiramente? Então São Luís ele vai falar que Satanás ele é astuto, então ele nos engana, porque às vezes a gente está rezando o terço e a gente está achando que a gente está fazendo certo. Nossa, eu estou rezando o terço, nossa, estou rezando o terço, mas será que eu estou rezando de verdade? Meu corpo, a minha alma está presente naquele terço? Ou a boca está rezando a Ave Maria e a cabeça está pensando na panela que vai queimar, no trabalho que eu deixei para fazer, no padre que falou que precisa conversar comigo? E aí? Será que eu estou vivendo bem? É a mesma coisa de, por exemplo, a gente vem para a missa e a gente sabe quando a gente está bem, né? Quando a gente está na graça e quando não está. Aí você fica naquela. Aí se eu não levantar para comungar, será que vão ver que eu não levantei para comungar? Eu sou ministro, eu tenho que comungar toda a missa. E a gente sabe que não necessariamente você está digno de receber aquela Eucaristia. E aí a gente vai para a fila da comunhão, comunga, volta o banco e nada muda. A gente quer que Deus faça a obra em nós, mas nós não damos passos para que isso aconteça. E aí ele vai falar da verdadeira devoção, né? Que aí ele vai falar, são a devoção interior, a devoção filial, a devoção santa, perseverante e desinteressada. A devoção interior é como a humildade, ela nasce de dentro. Entende? Conversão, ela nunca vai ser de fora para dentro, ela vai ser sempre de dentro para fora. À medida que o meu coração muda, à medida que o meu coração é transformado, as minhas atitudes e, consequentemente, as minhas roupas, o meu jeito de falar, as pessoas com quem eu amo, elas naturalmente mudam. Entende? Então não adianta eu querer forçar
a mudança de fora para dentro, porque não vai ser permanente. Né? Vai ser aquilo que eu vou colocar uma saia gigante, vou colocar uma cadeira no braço, vou usar o véu, e daqui 5 minutos estou lá, não quero mais viver isso porque é muito difícil, eu estou cansada, ir lá para a balada é mais legal, os meus amigos estão me chamando por passeio, e que eu sei que não me pertence mais. Eu sei que aquele lugar não me pertence mais. Entende? Então, eu preciso tomar uma decisão. Quero ser consagrado? Eu quero ser consagrada? Eu preciso decidir. Né? Nossa Senhora ela não nos impõe a consagração. Né? Jesus não nos coloca como uma obrigação. É sempre um convite. Eis que estou à porta. Vou bater. Se você abrir, eu entrarei e cearei. Né? Ele não pega a gente pelo braço e fala assim, vem por aqui porque esse é o caminho que eu tracei para você, por aqui você vai ser feliz. Não. Ele deixa, a gente vai, quebra a cara, volta, no programa de Chaves, né, como arrependido, e ele está lá, como na palavra do filho Freud, de braços abertos, esperando a gente voltar. Daí o padre vai ter que obedecer a mão de Deus. E a devoção que o São Luís ele nos traz como uma devoção perfeita é aquela de total entrega. Então eu mudo de vida, primeiramente. Eu decido que eu quero ser diferente, que eu quero viver uma nova vida. A partir daí, eu começo a fazer os esforços necessários para essa mudança. Vou cair, sacode a poeira, levanta e começa de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga superar aquele pecado e não cair mais nele. E aí, lá no parágrafo 104, a minha misericórdia. São Luís ele vai nos trazer um alerta, né? Ele fala: estejamos, pois, bem atentos em não alinharmos com devotos críticos que não acreditam em nada e tudo criticam, devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos de Nossa Senhora com medo de ofender a Jesus, com os devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, com os devotos presunçosos que sob a capa da falsa devoção a Maria apodrecem em seus pecados, com os devotos inconstantes que por leviandade mudam a cada passo as suas práticas de piedade ou simplesmente as abandonam à menor tentação, com os hipócritas que se inscrevem em todas as confrarias e se colocam a serviço da Santíssima Virgem a fim de passarem por bons, e enfim, com os devotos interesseiros que só reconhecem a Santíssima Virgem para serem livres dos males do corpo ou obterem bens temporais. Então a gente precisa estar atento, porque sabe aquele ditado que diz que uma fruta podre coloca todas elas a perder? Se a gente não tomar cuidado, por mais boa intenção que a gente tenha, se a gente convive com pessoas que não estão alinhadas conosco, com aquilo que a gente está buscando para a nossa vida, a gente tende aos poucos a ir relaxando e ir se acostumando. E aí a gente deixa de ser um devoto fiel, um consagrado justo, um devoto verdadeiro, para se tornar um devoto falso. Aí a gente começa a entrar nas críticas, mas olha só não sei o que, olha a festa, como que foi, não sei o que lá. Entende? A gente começa a abandonar aquilo que é verdadeiro, aquilo que a gente precisa viver, para ir afrouxando. Mas isso está muito difícil hoje rezar o rosário. Eu vou rezar só a novena, né? Vou rezar só o terço, né? Aí depois, não vou rezar o terço de Nossa Senhora, não, mas porque demora muito, eu vou rezar só o terço da misericórdia. Não, hoje eu não vou rezar o terço da misericórdia, eu vou só ler um versículo da Bíblia. E quando pensa que não, tudo aquilo que a gente dá o louvor de espiritual, a gente perdeu por descuido, né? E ele vai falar: Satanás, ele está atento. A gente vacila, ele vai lá e toma conta, né? E aí, voltando um pouquinho,
A gente ainda não vai criar uma maioria muito nada. Lá no parágrafo 90, ainda sobre as falsas devoções, ele vai falar, dando por pressupostas essas 5 verdades, impõe-se agora, mais do que nunca, fazer uma boa escolha da verdadeira devoção a Maria, já que há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora. Então a gente também precisa ficar atento, porque vira e mexe a gente ouve falar, agora está até uma tranquilidade, mas teve uma época, né, padre, que viu Nossa Senhora nos cacos de vidro, não podia ver um espelho que eu falando que tinha Nossa Senhora, e a gente precisa ficar atento, porque uma vez São Felipe Neri, ele teve uma visão de Nossa Senhora das Graças, linda e maravilhosa, lá, e aí o que ele fez? Cuspiu nela. E aí ele foi e contou para o seu diretor espiritual, o senhor acredita? Aí ele falou assim, mas Felipe, como é que você cuspiu em Nossa Senhora? Ele falou assim, o senhor acha mesmo que eu, um pecador, indigno desse, Nossa Senhora ia perder o tempo dela vir me visitar? Então, se a gente não toma cuidado, a gente começa a ver Nossa Senhora em tudo que é de lugar. E aí, a gente acaba, escorregando. E a cada queda, tem hora que é uma queda que é dura, é difícil de levantar, a gente fica um tempo lá, rolando, chorando, porque Deus não ouviu minhas preces, não ouviu. E na verdade foi uma escolha nossa. Então a gente tem que ficar muito atento com essas devoções, com essas coisas. Que eu ouvi falar, que isso daqui é legal. Cuidado. Tudo que é para o católico seguir está no catecismo da igreja. A igreja vai nos orientar, a igreja vai nos dizer. Ela tem tempo suficiente e o Espírito Santo à frente dela. A maior prova disso é o nosso Papa Leão, que foi eleito recentemente, para mostrar que no comando e à frente da nossa igreja vai o Espírito Santo. E ele vai falar, o demônio, qual falso enganador, fino e experiente, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado, sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhe inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não valerem a pena. Assim também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções, preferindo atacar as que se referem a Jesus e a Nossa Senhora, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora, já que são essas, entre as demais devoções, o que o ouro e a prata são entre os metais. Então veja que, quanto tempo de perseguição a Nossa Senhora? Por que será que perseguem tanto? Por que será que criticam tanto a devoção? Colocam a gente às vezes como se a gente adorasse Nossa Senhora, e a gente sabe que o católico não adora, nem Nossa Senhora e nem os santos, nós os veneramos. E aí ele vai falar, conhecer a falsa devoção a Maria para evitá-las, e conhecer a verdadeira para abraçá-la. Conhecer qual seja no meio de tantas e tão diferentes formas de verdadeiras devoções a Maria, a mais perfeita, aquela que lhe apraz mais, a que dá maior glória ao Senhor e a mais santificadora para nós, para dar-lhe preferência. Sejamos fiéis e verdadeiros. Eu não preciso abraçar todas as práticas, mas a que eu pegar, eu preciso ser fiel. As pessoas, elas precisam olhar para mim e ver aquilo que São Francisco falou, e o Papa Francisco, quando ele assumiu o papado dele, ele falou: o Evangelho para muitas pessoas será a nossa vida. Então, como é que eu vou ser consagrada, todo mundo sabe, consagrada, até bem no Crisma, eu venho todo domingo pro Crisma vestida, de calça, de camisa fechada. Aí um dia me pego distraída lá no pagode que tem na frente da Santo Antônio, de saia e de cropped. Qual que é a crédito que vão me dar depois?
Assim é a nossa vida na fé. Entende? Eu preciso viver verdadeiramente. Porque senão eu vou ser aquela pessoa que fala, né? Mas eu já estou lá, fala, mas não vive. Entende? E não pelo que os outros vão falar, mas por aquilo que eu busco ser com excelência. Nossa Senhora era por excelência. Ela foi fiel por excelência. Os apóstolos, eles foram fiéis por excelência. Tiveram seus deslizes? Tiveram. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Né? Paulo perseguiu os cristãos, mas se arrependeu. Então a gente precisa ser fiel, né, nas nossas práticas. E aí a gente vai lá para o parágrafo 99. A minha misericórdia. São Luís vai dizer: direi que um tal absurdo da devoção da Santíssima Virgem, devoção que depois da devoção ao nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é a mais santa e mais sólida de todas. Ou seja, nada substitui Jesus. A gente precisa entender que às vezes a pessoa fala assim: sou consagrado a Nossa Senhora. Não, nós somos consagrados a Jesus pela mão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é uma via pela qual a gente chega até Jesus. Mais santa e mais sólida de todos, constitui um horrível sacrilégio, o maior e o mais imperdoável depois do pecado da comunhão sacrílega. Direi que para ser um verdadeiro devoto a Nossa Senhora, não significa que se deva necessariamente ser tão santo que se evite todo pecado, mesmo que isso fosse o ideal, mas se exige pelo menos, e note-se bem no que vou afirmar. 1. Ter propósito sincero de evitar pelo menos o pecado mortal, o que ofende tanto a mãe como o filho. Esforçar-se para evitar todo o pecado. Inscrever-se nas confrarias, rezar o terço, ou melhor ainda, o Santo Rosário e outras orações. Jejuar aos sábados. Todas as boas obras são extraordinariamente úteis à conversão dos pecadores, mesmo dos mais endurecidos. Se o meu leitor se encontra entre estes, mesmo que já tenha posto o pé no precipício, aconselho-o a que adira a estas obras, para que faça com o fim único de obter de Deus, por intermédio da Virgem Santa, a graça da contrição e do perdão de seus pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para se deixar ficar pacificamente no estado de pecado, apesar dos remorsos da própria consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e dos ensinamentos do próprio Evangelho. Então veja que a devoção à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, ela não tira da gente a obrigação de adoração e do culto principal, que é Jesus. Então eu, como consagrada, eu preciso adorar mais, eu preciso rezar mais, eu preciso ser mais fiel. Rose, mas eu ainda não consigo. A gente vai dando passos. A criança, ela não nasce correndo, ela vai aos poucos, ela vai aprendendo. O que a gente precisa fazer é sair da desculpa de eu não consigo e começar a agir. Mas hoje eu tenho força essencial. Olha Jesus aqui, ó. Nada como uma boa confissão e Eucaristia. Uma boa confissão e Eucaristia. Confessa e comunga. Precisamos viver os sacramentos. São Luís, ele vai falar que o tratado, a devoção, a consagração, ele não inventou nada. Ele só pegou aquilo que já era próprio da nossa fé, para que a gente viva ela verdadeiramente. Quando a gente foi batizado, a gente assumiu um compromisso. Primeiramente, através dos nossos pais e dos nossos padrinhos, e com o Cristo nós falamos assim: agora eu assumo essa responsabilidade. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu quero estar.
Porque eu falei para Deus que eu assumi o compromisso que os meus pais fizeram. E aí eu vou dando passos. Rosa, mas eu não sei por onde começa. Começa com um terço. São Luís está falando aqui, ó. Pelo menos um terço. Melhor ainda se fosse um rosário. Não consigo rezar o rosário, ou não consigo rezar 5 rosários, como o Padre Pio fazia, reza o terço. Você vai rezando, reza o terço hoje, reza 1, amanhã você reza 2, depois você reza 3. No crisma de sábado, o Marcelo que vai na catequese comigo, ele falou uma coisa que depois eu fiquei pensando assim, a gente passa despercebido por muitas coisas. Por quê? Para a gente poder ter méritos espirituais, todo começo é difícil, é pesado, é fatídico. Rezar o terço, meu Deus do céu, quantas vezes a gente não dorme rezando o terço? E aí o pobre anjo da guarda tem que terminar de fazer o serviço, né? Vir para a Santa Missa, nossa Senhora, acordar 8 horas da manhã para ver a missa, vem de mim mesmo, pai. Ou então domingo de tarde, depois do almoço, não foi para a missa de manhã, tem que vir depois. A pia está cheia de louça, aí você fala assim, tem que trabalhar amanhã. É difícil a gente dar esses passos. Mas à medida que a gente vai fazer o diário espiritual, então, Ave Maria, né? Ler um capítulo é demais. Então, ler um versículo é difícil. Mas à medida que a gente insiste, que a gente persiste, vai se tornando prazeroso. Aí um versículo vira 10 versículos, vira um capítulo, quando você precisa não ser uma carta inteira. A gente vai ganhando gosto aos poucos. As coisas do mundo são o contrário. No começo é prazeroso, é gostoso, você ir para a balada, fica a noite inteira, trabalha o mês inteiro para gastar em 2 finais de semana. E aí, aos poucos, você vai dizer, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Veja que a pessoa, quando ela começa no mundo das drogas, ela pensa que ela vai entrar e sair a hora que ela quer. E aí, quando ela pensa que não, ela já se tornou um escravo. Então, a proposta do mundo, ela nos escraviza. A proposta que Deus nos traz, ela nos liberta. E além disso, ela nos traz aquilo que é a excelência. Aquilo que a gente luta aqui na terra, a gente recebe uma retribuição. Algumas vezes aqui, já na terra, mas muito mais a gente recebe no céu. Então, o que a gente está buscando para a nossa vida? A gente está buscando méritos e alegrias e prazeres momentâneos, ou a gente está buscando méritos e ocupar a cadeira que o padre falou esse dia no homilia lá da Santo Antônio? Tem lá uma cadeira escrito lá, Rosiane. Será que eu estou me esforçando para sentar naquela cadeira? Entende? Imagina a gente, no dia que a gente estiver aqui, o nosso desfecho com o Senhor, a gente perceber que a gente teve milhares de oportunidades de estar ao lado dele e a gente recusou e perdeu todas elas. A gente passar a eternidade olhando para Deus, sabendo que nós poderíamos estar ao lado dele e não estamos por uma escolha nossa. Entende? Então, Nossa Senhora, ela vem trazer para a gente esse aconchego e falar assim, eu te ajudo. Tem uma imagem que eu vi esses dias, era Pedro reclamando para Jesus, porque tinha um monte de pecador entrando no céu, e Nossa Senhora vinha ali, puxando o povo tudo para o terço. Então, quem se aproxima de Nossa Senhora, chega muito mais fácil até Jesus. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Se deixar falando, é só uma criança. Se deixar falando, a gente vai longe. Então, a gente precisa começar a observar como a gente está vivendo. Se vocês ainda não fizeram, tem acho que eu mandei para vocês, tem um exame de consciência de Santo Inácio, que ele é muito bom para ajudar a gente a enxergar. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu venho todo domingo para a missa. Eu já não pego o terceiro mandamento da igreja e dos 10. Eu não matei ninguém. Nunca, vontade de dar, Não matei ninguém. Nunca roubei. Então a gente fala assim, não tenho pecado. Não tenho pecado. E aí, quando a gente vai fazer a revisão de vida, a gente observa que quando no momento de raiva eu desejo a morte do outro, eu matei o outro. Quando eu falo para outra que a pessoa, tomara que aquela pessoa morra, eu matei ela. Então eu pequei no quinto mandamento. Quando
a pessoa confia a mim um segredo e eu vou lá de forma deliberada comento com outra pessoa porque eu acho que aquela pessoa não conhece, eu roubei daquela pessoa a confiança que ela depositou em mim. Quando eu desejo que o outro tenha, eu cometi um pecado. No livro Pecados e Virtudes de professor Felipe Aquino, ele fala que a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial é que o pecado venial ele não rompe diretamente a nossa ligação com Deus. Ele esgarça, pega uma corda, esgarça, fica ali literalmente por um fio. Mas eu aprendi com o Padre Robson que na missa, no ato penitencial, a gente às vezes pensa assim, mas eu não pequei na gula, não pequei na luxúria, na ira, na preguiça. Fui para a missa, no ato penitencial, participei da missa inteira, ato penitencial, vou lá, nem no pleno, comungar, cometi pecado, vou lá comungar. E aí? Pecou, não pecou? Pode comungar, não pode? Pecado venial, confessado e verdadeiramente arrependido, ele me isenta da culpa do pecado, mas ele não me absolve. Ou seja, a renovação vamos confessar. Entende? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa, por exemplo, a minha mãe foi na feira, minha madrinha fez um convocado para mim, que eu estou metendo há 10 anos, ela fez. Eu ia comer a cabeça inteira. Foi uma vez só, Mula, foi uma vez só. Mas se isso acontece com frequência, isso já não é mais algo simples. Já não é uma coisa que aconteceu de forma pontual. Se eu discuti com a Paty, a gente brigou ali calorosamente. No momento, depois de se entender, resolvemos o assunto, é um pecado venial. Se nós não resolvermos esse assunto e continuarmos brigadas, muda, Padre? Torna-se um pecado mortal. Quando eu discuto com uma pessoa e falo assim, eu não quero nunca mais te ver, eu me lembro que falo assim, você vai para bem longe, a pessoa bem longe. Olha, veja bem. Então, não é bem assim. Luxúria, preguiça. Ai, mas eu não fui na missa hoje porque eu estava tão cansada. Oi? Não, não fui para a missa, eu trabalhei a semana inteira, teve que ir na missa no domingo de manhã. Aí não veio na missa domingo de manhã, fica dormindo. Aí quando chega a noite, eu falei assim, não vou não, tá tão frio hoje, tá chovendo. Aí não veio na missa. Aí depois o bonito chega na terça, lá na Santo Antônio, na quarta na São Luís, na quinta na Santa Clara, na segunda na Senhora das Graças, no sábado na São Luís, Aí eu vou ficar na comunhão, com a cara lavada lá receber Jesus Eucarístico. Pode isso? Consagrada Nossa Senhora faz isso? Então tu melhore, viu? Tu melhore. Porque senão a gente vai caindo, vê que é besteira. A gente pensa que não é nada. A gente pensa que é coisa simples, não tem problema. Não tem problema. Tem muitas pessoas indo para o inferno porque não tem problema. Não tem problema não ir para a missa hoje. Não tem problema. Nossa, fala assim, tem uma coisa para te contar, a orelha cresce 10 metros, assim, a pessoa nem dorme. De tanta curiosidade, nossa, eu preciso saber, ataca a ansiedade, tem que tomar um remedinho para ficar calmo. E aí a gente vai vivendo, comprando a vida do outro e vendendo a vida do outro. Veja que quanto dinheiro não ganha essas revistas de fofoca, esses sites de fofoca, comprando e vendendo, não a vida boa, mas a desgraça do outro. Porque o que a pessoa que vende é o outro que traiu a outra, que casou com não sei quem, que teve um filho de não sei quem lá. É isso que vende. E a gente precisa ficar atento. Sabe aqueles programas de TV que a gente gosta, aquela novela? Não. Pode parar. Não pode. Não pode, não pode. Não pode, mas não pode. Então a gente precisa falar, não pode. Então eu preciso começar a ver, vigiar na minha vida o que está me tirando do olhar daqui, Entende? Porque senão a gente vai se perdendo nessas coisas que são coisas normais.
Aí ele fica aqui, olha, você cuidado, que não sei o que. Mas a gente precisa falar. A gente precisa ficar atento a essas coisas, porque é de gota em gota que a nossa alma vai se perdendo, vai se distanciando. E aí o terço é tão pesado, pega o celular para você ver. O terço, 20 minutos da madureza de rezar. Você pega o celular, passou 5 horas e você nem percebeu. Então a gente precisa começar a vigiar os ladrões do nosso tempo. Às vezes é o celular, às vezes é conversas infrutíferas, às vezes é aquela piadinha que você, não tem problema, é só uma piadinha. Cuidado. A gente precisa estar atento e como consagrado, imagina, como cristão eu tenho que estar atento, como consagrado eu tenho que estar 3 vezes mais atento. Entende? É um compromisso que a gente vai assumir e que no dia que a gente for fazer a consagração, não é com o Padre Robson, não é com o Padre Sérgio que vocês estão assumindo. Vocês estão assumindo um compromisso com Jesus, pedindo para que Ele nos dê a mãe dele para que a gente esteja mais próximo. Entende? Não é uma bebê reborn que a gente está fazendo. Então a gente precisa ficar atento com essas coisas que o mundo está colocando para a gente não ir deixando aquilo que é próprio de nós cristãos, de viver bem a nossa fé. Né? Na semana da eleição do Papa Francisco, do Papa Leão, eu vou a pregação do Padre Christian, porque estava questionando, porque tinham várias pessoas falando como o nosso Papa deveria ser, né? O Papa tem que ser político, não sei o quê, para falar não sei de onde. E foram colocando, e feminista falando, e várias denominações falando. E ele falou assim, o Papa ele vai ser aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana precisa. E não o que o resto do mundo deseja. Né? E tá aí o Papa que foi eleito como prova de que é o que nós precisamos e não o que o mundo quer. Então a gente precisa ser esse cristão. A gente precisa ser canal da graça para o outro. E como que eu vou ser canal da graça para o outro se eu não vigiar a minha vida? Como que eu vou ser canal de bênção para o outro se eu não viver bem os mandamentos, se eu não viver bem os sacramentos? Como que eu vou ser canal da graça para o outro se eu vivo a minha prática de fé de uma forma mais ou menos? Então a gente precisa assumir com responsabilidade o compromisso que a gente assumiu. Primeiramente no batismo e depois agora como consagrados. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Você falou aí, vai cuidar do devocionário. Quando você fala assim, cuidado para não ver Nossa Senhora em qualquer lugar. Assim, eu trabalho em outra cidade e eu entro no carro, ou eu coloco na rádio Nova Cristina, ou eu coloco nas orações e vou. E aí eu começo a orar, geralmente entra no caminhão na minha frente, uma Nossa Senhora bem grande. E eu, assim, meu coração acelera. Aí outras vezes passo os carros orando o rosário. E eu fico assim, é um sinal. E assim, meu coração, ele, gente, de verdade, ele acelera. Porque assim, eu penso que ali é como se eu tivesse, como que eu falo, realmente Nossa Senhora estivesse ali. São sinais. E aí você fala assim, é diferente. Veja que os sinais, eles existem. Que você vem para uma missa. Às vezes a gente está num momento que a gente está mais sensível, precisando de um cair, a gente vem para a missa que a gente sente que Jesus colocou a gente no colo. Entende? O sentir, os sinais, eles vão existir. Né? Veja que quando o Papa Francisco faleceu, os pássaros que não era nem na época, nem era possível passar, passaram. Quando o Papa Leão foi eleito, uma pomba, né, passou lá em cima, sem contar os... Como chama aqueles outros bichinhos que estavam lá os apascom? As gaivotas, lá já esperando a notícia quentinha sair do forno. Então, assim, os sinais, eles acontecem. Às vezes, no momento de aflição, você quando ela vem no nosso auxílio. Quando a gente fala da questão da visão, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ver fora isso. Não, mas às vezes a gente pede e Deus manda os sinais. Né? Ele escuta a nossa oração e nos manda os sinais. A gente tem que tomar cuidado quando é uma coisa de Deus e quando é uma coisa humana. Entende? Porque às vezes a nossa cabeça nos confunde.
No momento de oração, sim, você vai sentir se acalentado por Nossa Senhora. Entende? Mas até uma coisa que no tratado ele vai falar, que a gente tem que tomar muito cuidado com sensações. Porque ser cristão, ter fé, não é eu vou sentir o meu coração palpitar, eu vou sentir um arrepio. Eu só vou na missa se eu sentir um arrepio, eu preciso chorar. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, que é o que o São Luís ele vai falar, que são o exterior. Então a gente espera, não, eu só vou na missa do Padre Robson, porque quando eu falo, eu sinto o negócio no meu coração. Se a gente vai buscando só sentimento, a gente perde aquilo que é próprio de Deus. O dia da noite de Nossa Senhora que teve lá na sala, quando o moto de Maria passou, eu senti um cheiro de rosa e não foi só eu não. Eu vi várias pessoas falando. Mas um cheiro tão gostoso, né? Então assim, quando a gente sente que é a presença de Nossa Senhora, né? E foi muito gostoso. Então assim, no Antigo Testamento a gente vê também que todos os sinais que Deus mandava através dela. Na época das caras, da Egito, essas coisas. E foi o que você falou dos pombos. Eu estava falando em casa no dia do Papa, né? A gente tinha baixado o volume da televisão. Ele estava rezando outras coisas. Aí quando a gente aumentou o volume, aí eu falei, ué, Lúcia, tem 2 passos, agora que até porque assim, ele vai e os vídeos, né? Ele falou do Espírito Santo, aí apareceu aquele filhotinho. Aí eu falei, já apareceu a fumaça, por incrível que pareça. A fumaça saiu, né? E a gente ficou tão feliz. Jesus ele fala, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu vou estar. Mas a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente começa a ver sinais em todos os lugares e aí nem tudo que a gente vê é de fato uma manifestação. É como aconteceu com São Felipe Neri. São Felipe Neri é santo, né? Hoje a gente tem como santo na igreja, mas quando ele viu Nossa Senhora, ele era padre. E aí ele fala assim, como que eu, um mero pecador, vou ver Nossa Senhora? Então a gente precisa estar atento para poder distinguir quando de fato é uma manifestação do céu e quando é algo da nossa cabeça. Está lá no parágrafo 90, quando ele vai falar sobre os devotos, ele vai especificar o que é cada um deles. Os escrupulosos, presunçosos. Bom, está na página 73, lá no comecinho do 94. Ele vai falar que os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não sou devoto de Nossa Senhora? É muito comum em protestante. Porque se eu for devoto de Nossa Senhora, eu vou diminuir os méritos e a minha fé em Jesus Cristo. Quando na verdade isso não existe, né? Ele vai falar, não podem suportar que se dirijam à Santíssima Virgem louvores. Aliás, mais do que justos, como os que são os santos padres lhes dirijam. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelho diante de um altar de Maria do que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que fale tantas vezes Santíssima Virgem, nem que ela nos dirija tão frequentemente. Entende? Aquelas pessoas que dão desculpa. Eu não quero ter fé a Nossa Senhora porque eu prefiro ir diretamente a Jesus. É o exemplo que eu dei no começo. Eu vou lá sozinha até Jesus e tem um monte de gente esperando. Eu vou com a mãe dele. Quem que vai ser atendido? Né? Padre Léo ele fala assim, já pensou sua anda?
No dia que você morrer, chegar lá na porta do céu, Nossa Senhora está bem lá, te esperando. E aí, querido? Como é que você vai fazer agora? Entende? Então é nesse sentido, certo? O menino do Pai Bel segunda-feira. Vai ser o menino do Pai Bel falando segunda-feira. Eu assisto Pai Bel toda segunda-feira. E ele fez um menino que falou. E aí, você chega lá na sessão que era. Exatamente. E vai estar lá. E agora imagina, os consagrados a gente é muito, né? Não, e aí a gente tem que pensar que assim, apesar de falar, quando fala assim, não, os consagrados, eles são, entre aspas, os prediletos, isso não é motivo de orgulho. Senão a gente cai no risco da gente cair na soberba de achar que a gente é melhor do que os outros e nós não somos. Entende? Então a gente precisa ficar muito atento, porque senão a gente começa a achar que porque a gente reza mais do que um terço por dia, participa um pouco melhor da Santa Missa, vive um pouco melhor os sacramentos, a gente é melhor que os demais. E Jesus ele vai falar que muitas prostitutas e ladrões entrarão primeiro no reino dos céus do que muitas pessoas que estão na Santa Missa. Então a gente precisa estar atento, né? Que ela seja essa via que facilita o nosso acesso a Jesus, mas que principalmente ela nos coloque o pé no chão e nos ajude a viver bem o ser cristão. Ajude a gente a viver bem e carregar com alegria as nossas cruzes. Porque as cruzes que a gente carrega aqui também são sinal da graça de Deus. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Antes da benção final, só quero reforçar 3 coisas. A primeira, que quando foi falado da questão da consagração, a minha preocupação é que vocês entendam a seriedade do que é a consagração. Não por embalo, porque é bonito, é porque uma pessoa fez, outra fez, então eu também quero fazer. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então a nossa proposta é justamente isso, né? Para que vocês conheçam, mas entendam mais profundamente o que é essa consagração. Tá? Como a moça colocou, é uma coisa séria. Então eu não posso dizer assim, mas eu me consagrei, agora não quero mais. Consagrado é consagrado. Está tudo certo. Tá? Então é uma coisa muito séria. A outra coisa também que a questão da preocupação vou ficar batendo nessa tecla até terminar a formação. A questão das vestes e a questão da confissão. Tá? As vestes é o de menos. Quando eu era formador, eu tive 2 formandos que eles foram para o noviciado, e logo eles chegaram depois do noviciado, fizeram os votos simples, já queriam e já faziam o nosso hábito, da nossa congregação. Eu falei, não. Vocês não vão fazer o hábito agora. O mais importante é vocês vestirem o hábito no coração. É no coração. Depois a gente vai ver a parte externa. O professor Tins nos colocou, né? Tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Se a gente for somente por fora, é aquele ditado, né? Por fora para o viola, por dentro com o bolorento, né? Quando o próprio Jesus também fala a questão do sepulcro caiado, né? Sepulcro era bonito, pintado, né? Caiado quer dizer que é com aquela pintura de cal, né? Então por isso é caiado. Por fora está bonito. O que tem lá dentro daquele túmulo? Os ossos, né? Então tem que ser de dentro para fora. Não é ouvir uma roupa, uma vela, que vai dizer que eu estou realmente vivendo bem a consagração. Tá? Assim como nos dias da formatura, eu mandei uma informação aqui para os acólitos, dos coroinhas, em relação justamente às vestes, né? Não, agora vou usar para que eles estão lá no pé. Só que 2 coisas. Eu vou falar porque não é que a gente fica olhando, mas a gente está aqui na frente. Eu sempre
querer a coisa acontece. Né? Muitas vezes coloca aquele vestido lá no pé, de repente a mulher entra ali pela porta, daquele clarão, dá a contraluz, aí entra todo mundo torto no corpo da mulher. O que adianta ter o vestido lá no pé? Né? Geralmente, o que sobra nesse vestidão, o que sobra embaixo, falta em cima. Porque aqueles vestidos é aquele comprido, mas é de alcinha. O que adianta? E fora, também é que esses vestidos também muitas vezes é mais justo do que a justiça de Deus. Né? Também não estou dizendo agora que é para ficar usado em arroba embalada vácuo também, né? Mas a gente tem que tomar todo esse cuidado. Tá? Não somente o presente, mas você, mulher, tenha esse cuidado da maneira como você se veste. Porque eu vou te falar, sobra mais um pouco embaixo e falta em cima. Então, olha a maneira como você está se vestindo. Também dá para ser relaxado, se vestir de qualquer maneira, porque você também pode esquecer que você também, mulher, é o templo de Deus. Vocês precisam se cuidar também na parte externa. Não estou falando que não é para a mulher agora usar mais uma maquiagem, um batom, né, um brinco, né, vestido com algumas outras vestes, outras roupas, porque vocês precisam se cuidar. Né? Veja o exemplo da rainha Esther, que ela se cuidava, né, que era vestida com brocados de ouro. Nem muito céu, nem muito terra. Ter o equilíbrio é mais importante. Aquilo que a Rosa colocou também é muito importante para não causar escândalo, porque eu sou consagrado, mas o meu testemunho lá fora é outro. Eu deixo o meu testemunho de consagrado em casa, eu vou por aí fora fazer outras coisas. Tá? Então, muito cuidado com o testemunho. Tá? A questão da confissão. Eu não estou dizendo que não é para se confessar, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Rosa colocou muito bem na questão da confissão. Precisamos buscar a confissão. A igreja pede no mínimo uma vez por ano. Mas isso não quer dizer que eu vou me confessar somente uma vez por ano. Mas eu tenho que tomar cuidado com por que eu estou buscando a confissão. Qual o intuito? É porque eu vou me consagrar a Nossa Senhora, então eu sou consagrado, eu tenho que estar me confessando toda semana. Se for assim, todos nós teremos que ter um padre, inclusive eu, do nosso lado, né? Para a gente peca 24 horas por dia. Então, cuidado com o exagero, porque muitas vezes a gente vai buscar o sacramento da confissão por uma superstição do que o verdadeiro sentido do que é a confissão. A confissão, eu me pequei, me arrependi do pecado, busquei a reconciliação com Deus, mas eu tenho que sair depois da confissão e procurar viver certo. Porque se eu já saio com essa intenção, eu vou pecar de novo, não valeu nada a confissão. Né? Um exemplo, uma coisa que me preocupa muito, nós tivemos na reunião do clero essa semana, terça-feira passada, aí nós tivemos uma avaliação da Semana Santa, das confissões, e um dos padres que estava lá falou assim para a gente, ele falou, olha, sexta-feira santa, eu pedi a confissão, perguntei quanto tempo que as pessoas não se confessaram, ele falou, olha, mas a maioria que me procurou para a confissão, tinha confessado se confessar para eu estar num mutirão de confissão. Por quê? Será que realmente foi o pecado que cometeu? Eu não estou aqui para julgar. Mas a gente chegou a uma conclusão, o quê? Que as pessoas deixam para em cima da hora se confessar, porque acham que eu tenho, quanto mais próximo eu procurar a confissão, até no último Sábado Santo, no domingo da Páscoa, eu vou estar fora do pecado. Eu não vou estar no pecado. Mas o que adianta? Passa esse período, depois volta, tem a vida velha tudo de novo. Volta a pecar tudo de novo do mesmo jeito. Isso é bem pior. É bem pior. Não é? Porque as confissões nós terminamos uma semana antes da semana da Páscoa. Mas por quê?
Por que estou procurando dessa maneira? Não adianta, eu digo muitas vezes nas confissões, né? Eu me confesso, eu saio do atendimento, coloco o pé para fora, já estou pecando muitas vezes. Então, por isso que a gente tem que entender, ter discernimento, porque não é para você ficar confessando de qualquer maneira. Porque é muito comum a gente escutar, aquilo que o Rosa falou também, né? Eu só não matei e não roubei, mas o resto eu fiz tudo. Mas o que é isso tudo? Não sei, se você não falar o pecado, não tem validade a confissão desse jeito. Né? Então, começa a fazer assim umas coisas que não. Mas eu pequei nisso. Padre, e fora os pecadinhos do dia a dia. O que é o pecadinho do dia a dia? Eu sei os meus pecados do dia a dia. Mas vocês eu não sei. Como que eu dar uma solução do pecado desses? Nessa confissão? A gente tem que primeiro aprender, entender o que é o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Como eu devo fazer e procurar a confissão. Porque não adianta, né? Mas é um pecadinho leve, claro. Né? Eu sempre oriento, falo. Ontem mesmo eu fui fazer uma palestra, falar sobre a Eucaristia, eu falei sobre a questão que a gente tem muito da missa, o ato penitencial. Realmente há vários pecados veniais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso confessar esses pecados veniais também. Ato penitencial não substitui a confissão. Ato penitencial está aí justamente para que nós possamos pedir perdão a Deus pelos pecados, os pecados leves, para que eu possa participar da comunhão. Volto a dizer, ato penitencial não substitui confissão. Tá? E se a gente não tomar cuidado, essa questão dos pecados veniais, né? Os pecados do dia a dia, depois eu fiquei pensando o que pode ser. Fofoca, né? As críticas, o julgar, e assim vai. Eu estou me esforçando para ter um cair também, eu fico livre desses pecadinhos do dia a dia. Se a gente não tomar cuidado, não é assim que vai juntando o pecado e se torna. Mas se a gente não tomar cuidado, muitos pecados veniais, ele pode se tornar um pecado mortal. Porque ele vira meu pecado de estimação. Portanto, que nós tenhamos essa certeza. Tá? Não é a questão do exterior que vai me fazer viver bem a consagração. É o meu interior. Que é a questão das vestes, que é a questão das minhas atitudes, da minha confissão. Que eu vá realmente buscar a confissão com uma convicção. Por isso que nós também, nós devemos, vou deixar até uma liçãozinha de casa agora para vocês. Sempre que a gente confessa, terminou a confissão, a pergunta, né? Tem mais uma coisa? Não. Então reze o ato de confissão. Aí de repente tem umas pessoas que chegam assim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei. Isso não é ato de contrição. Ato de contrição é que você se arrependeu dos seus pecados e que você não quer mais voltar a pecar. Então, se você não sabe a confissão, tira um pouquinho desse tempo perdido que você fica na internet, vai lá e procura ato de confissão. Aprenda. Ato de confissão é uma oração que nós precisamos saber de cor em São Tiago, como a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. É uma oração que teria que ser do nosso dia a dia. Tá bom? Eu vou parar de falar, senão vou ficar repetindo as coisas aqui. Mas eu vou ficar batendo nessa tecla. Vocês vão ficar muito ainda em relação a isso. Tá? E nós queremos mostrar a importância que é a consagração. Tá bom? Vamos ficar em pé.
Vamos rezar uma Maria pela moça, né? A Nossa Senhora continue intercedendo por ela, para que ela, diante desse chamado, né, que Deus fez a ela, para que ela persevere, né, que através de Nossa Senhora o Espírito Santo venha sobre ela, para que ela continue tendo discernimento de poder trazer para nós aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nesse momento de encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Obrigado, Rose, por essa noite. Falou, rapaz, faz a apresentação. Eu falei, não, você já para cada casa, né? Está mais conhecido que nota de R$2, né? Então não precisa, né? Prata da casa. O Senhor esteja convosco. E por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado por terem vindo e até o